وهوبا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Contieste, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol seleções, o caminho para a Copa do Mundo. Eu sou Gabriel Soaf, a gente está na 69ª edição do nosso podcast, edição 69, para falar mais sobre eliminatórias da Copa do Mundo. A gente já fez um podcast falando sobre eliminatórias africanas, com o Luiz Fernando, com o Marcos Carvalho, também com as eliminatórias asiáticas, falando do Yuri Casari, e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre as eliminatórias da CONCACAF, que começam aí a sua segunda fase, após a primeira fase que foi revisada ali no mês de março. E antes de começar o nosso bate-papo, convido a você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_ também. Convido você a se inscrever no YouTube, no Spotify, onde você estiver escutando esse podcast, deixar o like, sua avaliação, seu comentário, sua opinião, sua participação, também participe da interação aqui embaixo, se você está escutando no Spotify também. Convido você, se puder nos ajudar financeiramente, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar e melhorar nosso trabalho. E também, se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seus amigos, faça com que o Conte Verde chegue a mais pessoas apaixonadas por esse mundo do futebol de seleções. Então, hoje, a gente está gravando esse podcast no dia 3 de junho, no dia 5, começa a segunda fase das eliminatórias da CONCACAF. Vamos lembrar, a primeira fase foi disputada na data FIFA do mês de março, com 2 duelos entre Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Virgens Americanas, Anguila e Ilhas Turcos e Caicos. Nenhuma seleção venceu um confronto, né? Foram 4 empates no total, e Anguila e Ilhas Virgens Britânicas avançaram nos pênaltis e estão aqui agora nessa segunda fase. Para passar aquele resumão pelos grupos que se você já escuta o podcast, né, já escuta o podcast, já está mais acostumado, a gente fala o grupo, fala os jogos e também dá aqui aquela opinião. E você, claro, participa aí dando a sua opinião na nossa caixa de comentários, nos nossos comentários do YouTube. Então vamos começar agora pelo grupo A, o grupo A, que reúne Honduras, Antigua e Barbuda, Cuba, Bermuda e Ilhas Caimã. E os jogos que abrem esse grupo, né, nessa primeira rodada, entre Antigua, Barbuda e Bermuda, Honduras e Cuba, dia 5 e dia 6, respectivamente. Aí depois nós temos Ilhas Caimã contra Antigua e Barbuda no dia 8, Bermuda contra Honduras no dia 9. E no dia 11, para fechar, Cuba contra Ilhas Caimã. Vale lembrar que nessa fase, né, nessa segunda fase, são grupos de 5 com 4 jogos, né, um turno único, e as 2 melhores seleções avançam para a terceira fase, que é ali que vai sair os representantes da CONCACAF para a Copa do Mundo. São 3 vagas, os Estados Unidos, o México e o Canadá já estão garantidos, 3 vagas diretas eliminatórias, 2 vagas na repescagem, que, lembrando, são definidas na próxima fase. Então, e essa ordem que eu falei é mais ou menos a ordem que foi o sorteio. Então, Honduras foi cabeça de chave, Antigua e Barbuda pote 2, Cuba pote 3, Bermuda pote 4, Ilhas Caimã pote 5. Aqui é um grupo que a gente vê com muito potencial. Honduras, obviamente, Honduras com a para a Copa América, né, passou perto de participar desse torneio, acabou tomando a virada para Costa Rica, mas é a força absoluta aqui desse grupo, acho que não tem muita dúvida disso, né, e é um grupo, vamos dizer, um pouco mais nivelado por baixo, e acredito que aí possa vir um grupo onde nós temos uma seleção do pote 2, né, do pote 3, perdão, indo para a última fase, que é a seleção de Cuba. Cuba, vale lembrar, ela passou, né, subiu para a primeira divisão da Liga das Nações, se manteve na primeira divisão da Liga das Nações, isso é um fato muito importante, até pleiteou, né, brigar por uma vaga nas quartas de final, e chega aqui com a Antigua e Barbuda, que é uma seleção que realmente ano passado não conseguiu apresentar um bom futebol, né, tomou um vareio quando disputou as eliminatórias para a Copa Ouro, Cuba disputou a Copa Ouro, vale lembrar, e também não foi muito bem na Liga das Nações da CONCACAF do ano passado, na segunda divisão, né, Antigua e Barbuda, lembrando, disputa a Série B, mas também foi muito mal na ocasião. Então eu acredito aqui que a Antigua e Barbuda fique para trás em relação às seleções como Cuba, até mesmo em relação à seleção da Bermuda, que é uma seleção que disputou a Liga das Nações da CONCACAF também na segunda divisão no ano passado, e teve uma campanha com melhor, né? Foi um grupo bastante equilibrado aqui de Bermuda, junto com Belize, junto com Guiana Francesa e outras seleções. Bermuda brigou até o final pelo acesso, acabou não conseguindo, mas fez uma boa campanha. Então acredito que Bermuda possa dar mais trabalho até que Antigua e Barbuda. Posso estar queimando minha língua aqui, eu estou pegando aqui a página para conferir certinho. Antigua e Barbuda estavam no grupo ali com Porto Rico e Guiana, acabou ganhando somente um jogo, né? Então, em um jogo contra Bahamas, ainda que foi uma seleção que, vamos dizer assim,
foi a presa fácil, acabou empatando com o Bahamas também, né, dentro de casa, que é um resultado tanto quanto negativo. E a Antigua e Barbuda acabou, né, também tendo a questão do jogo cancelado entre Bahamas e Guiana, o que eu duvidaria muito que a Bahamas vencesse, mas acabou se safando do rebaixamento por isso. E a Bermuda, né, como a gente falou, brigou até o final, foi um grupo muito embolado entre Guiana Francesa, São Vicente de Grandinas e Belize, né, todo mundo ficou numa faixa de 3 pontos, mas a Bermuda estava ali na briga, e foram jogos bem legais de serem vistos. Então acredito que se tem uma seleção que possa competir minimamente com Honduras, é a seleção de Cuba, né, minimamente, e também pleitar essa segunda vaga. Eu vejo Cuba com favoritismo para essa segunda vaga, tem uma seleção que é boa, tem o Arozarena, que é um ótimo goleiro, né, se provou muito bem na Copa Ouro, por mais que os resultados de Cuba não fossem tão bonitos, né, tão vistosos assim também na Liga das Nações da CONCACAF, ele fez muito bons jogos, né, acho que vale esse destaque aqui, que o Arozarena, que é irmão do jogador de beisebol, né, que joga no Tampa Bay Rays, ele fez bons jogos, né, pela seleção de Cuba na Copa Ouro, e Bermuda acho que também tem esse potencial até maior que o time Bermuda, talvez o time Bermuda fique lá para baixo. As Ilhas Caimã, que eu não vejo com tanto potencial assim, né, fizeram até amistosos no começo do ano na Europa, acho que isso é um destaque para trazermos aqui sobre as Ilhas Caimã, né, jogou contra a seleção da Moldávia, e não estou me lembrando qual foi o outro jogo, mas foram 2 jogos contra as seleções europeias, eu estou pegando aqui, porque o jogo somente contra a Moldávia, pelo visto, perdeu de 4-0, e volta aí, né, para essa realidade, depois também de não ter feito uma boa, né, Liga das Nações no ano passado, né, acabou fechando ali na segunda colocação do seu grupo, mas muito distante de Aruba, né, venceu apenas um jogo contra as Ilhas Virgens Americanas, então não vem com retrospecto muito bom, e nesse nivelamento que a gente tem, né, dessa fase de grupos, a gente vê as Ilhas Caimã aí com uma pontuação, uma expectativa de pontuação muito abaixo, né, se as Ilhas Caimã conseguir pontuar, vai ser um feito muito grande aí, então, lembrando, né, cada seleção aí joga 2 vezes nessa rodada, né, com destaque aí, eu acho que o jogo que pode chamar a atenção é Honduras e Cuba, também para a gente dar uma olhada na seleção de Cuba, né, para ver se tem em frente também a Bermuda e Bermuda, né, que é o jogo ali que abre o grupo na próxima quarta-feira, dia 5, se não me engano, até abre as eliminatórias da CONCACAF no geral, vou até dar uma olhada aqui no site da FIFA, onde nós temos, né, os jogos por horário, é o primeiro jogo das eliminatórias da CONCACAF dessa segunda fase, de Bermuda e Bermudas, e é um jogo curioso para a gente dar uma olhada, ver se Bermuda realmente cumpre essa nossa expectativa, né, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que a seleção de Bermuda possa dar esse trabalho. Bermuda, lembrando, jogou a FIFA Series na data FIFA de março, né, foi para a Arábia Saudita, né, enfrentar algumas seleções, e se não me engano enfrentou Cabo Verde, né, acabou perdendo, mas é uma seleção aí que tem um pouco, mostra potencial, acho que para crescer, acho que pode aí, essa briga aí com Cuba, inclusive Bermuda e Cuba é o jogo da última rodada, né, tô até fechando, vendo aqui, a última rodada de Bermuda e Cuba, então isso é um tanto quanto interessante lá para os desfechos do torneio. Passando para o grupo B que tem Costa Rica, Trinidad e Tobago, São Cristóvão e Neves, Granada e Bahamas. Acho que se no grupo A a gente via uma competitividade muito alta, no grupo B a gente não tem isso, né? Eu acredito que são 2 seleções aí, Costa Rica e Trinidad e Tobago, que tem um potencial muito grande, né? Costa Rica que obviamente está em um momento de declínio, comparado ao que foi até 2022, até a sua participação na Copa do Mundo, né? Acabou caindo do top 4 do ranking da CONCACAF na FIFA, né? Acabou perdendo essa posição para o Panamá, vai ter que jogar, por exemplo, a fase de grupos da Liga das Nações da CONCACAF, coisa que não precisou no passado, e também, precisando ou não, tomou um vareio nas quartas de final, que foi para ficar esperto, né? Teve que trocar de treinador, né? Após isso, né? Veio com mudanças, com Gustavo Alfaro no comando da equipe, agora os ticos não vão ter mais Keylor Navas no gol, um momento de renovação, e junto a isso também tem essa preparação para a Copa América, né? Lembrando, a Costa Rica, a gente está gravando isso no dia 3, a Costa Rica já entrou em campo, né? Acabou empatando 100 gols contra a seleção do Uruguai, seleção caseira do Uruguai, podemos dizer assim, né? Uma seleção formada com atletas locais. O jogo acabou em 0-0. Então, a seleção da Costa Rica entra com essa pressão de tentar mostrar um pouco mais de futebol, né? Que é algo que a gente já falou aqui algumas vezes no Conte Verde, quem está acompanhando a gente há algum tempo já sabe que a gente tem esse pezinho atrás, digamos assim, com a seleção da Costa Rica. Os chicos não estão exercendo bom futebol. Aproveita, né? Tem o Manfredo Galdo, que é um bom nome, e a gente vai ver também, né, a Costa Rica, lembrando, é o primeiro adversário do Brasil na Copa América. Então vai ser muito interessante para a gente dar uma olhada como vai ser o adversário da nossa seleção, que para mim não apresenta muita força. Trinidad e Tobago também não é uma seleção tão forte assim, mas aqui a gente fala do grupo, né? Como tanto o caso da Costa Rica, tanto o Trinidad e Tobago, tem muita diferença em relação aos demais. Trinidad e Tobago é uma seleção que vem aí tentando uma renovação, né? Foi uma seleção que
não subiu da Liga das Nações da CONCACAF na temporada de 2022-23, mas acabou herdando a vaga da Nicarágua, que teve um problema lá com um jogador naturalizado, subiu e foi muito bem, né? Chegou até as quartas de final, acabou sendo eliminado pelos Estados Unidos, depois perdeu no playoff para o Canadá, no playoff valendo vaga na Copa América, né? Um resultado natural, mas aqui no grupo, né, acho que tá equilibrado. Acho que Costa Rica e Trinidad e Tobago não vão ter muitas dificuldades. Lembrando que Trinidad e Tobago entrou em campo 2 vezes ao longo do mês de maio, ganhou da Guiana por 2-0 e 2-1, né? Jogos realizados em Port of Spain, capital de Trinidad e Tobago, com jogadores atuantes nas ligas locais, tanto Trinidad e Tobago, tanto da Guiana. E também ficou destaque aí que o York levantou, né, a bola para falar mais uma vez sobre a abertura de naturalização no país. Lembrando que em Trinidad e Tobago, ao contrário de outros países, de outras realidades da CONCACAF, só podem naturalizar, pessoas que são filhos diretos de pais nascidos em Trinidad e Tobago, né? Não de demais ancestrais, não netos, enfim, outras realidades. Então, isso chama a atenção. O York tá puxando um movimento para mudar essa lei para que possa trazer mais ancestralidade, né, nessa questão, justamente para ampliar o leque, né? Trinidad e Tobago é um país muito pequeno, a gente sabe que aquela geração de 2006 é algo muito único na história do futebol desse país, e se você tem essa possibilidade, né, de ter mais gente para defender a sua seleção, você tem que ampliar esse leque. Então, acho que é importante essa luta do York. Vamos ver se isso vai chegar de fato para o parlamento. O York quer correr contra o tempo, principalmente para que isso possa ter efeito nessa eliminatória, onde a gente não tem a presença de México, Estados Unidos e Canadá. Então, Trinidad e Tobago quer tentar se manter uma força ali com outras seleções que a gente vai falar daqui, né, daqui a pouco. A própria Costa Rica pode entrar nesse leque, né? A Costa Rica, por mais que não tenha uma seleção fenomenal nesse momento, é uma seleção muito respeitada. Então, acho que a gente não pode deixar a Costa Rica para trás, mesmo que ela não mostre muita força, mesmo que ela não nos impressione tanto quanto já impressionou. Mas aqui nesse grupo ela é favoritaça, e dentro das eliminatórias da CONCACAF, dependendo do contexto, que foi a terceira fase, também anda com favoritas. As demais seleções, por que a gente fica com esse pé atrás? São Cristóvão Neves foi a grande surpresa da Copa Ouro do ano passado, avançou, chegou, disputou a Copa Ouro, obviamente tomou pau de todo mundo, estava no grupo com Trinidad e Tobago, inclusive também perdeu Trinidad e Tobago de 4-0, mas depois disso desandou, né? Foi rebaixar a Liga das Nações da CONCACAF, né? Perdendo um duelo direto lá para St. Martin, que ficou uma sensação muito feia, né? Acho que ninguém esperava aquele rebaixamento, visto que St. Martin era uma seleção talvez não tão qualificada como o São Cristóvão Neves, foi rebaixada também, não conseguiu mostrar bom futebol, venceu o San Marino, é fato, nesse ano, no duelo lá contra a pior seleção do mundo, fez a sua obrigação, mas eu não vejo São Cristóvão Neves com força para bater nessas duas outras seleções. Bahamas também é outra seleção que caiu na Liga das Nações da CONCACAF do ano passado, então seria muito surpresa. E a própria Granada, que é uma seleção que estava na Liga A ano passado, né, uma seleção que a gente podia até olhar com carinho, mas também desandou, né, não conseguiu fazer uma boa Liga das Nações. Ano passado foi rebaixado com apenas 1 ponto, né, empatou com o Suriname, e nesse ano também aí entrou em campo agora, recentemente, né, nesses amistosos que a gente teve durante a data FIFA, tomou 3-0 de São Vicente e Granadinas, antes da data FIFA, perdão. Ou seja, não foi um resultado tanto quanto esse da seleção de Granada, que não mostra a mesma força que mostrava, vamos dizer assim, há um tempinho atrás, né? Não demonstra um pouquinho de reação, então ficou para trás a seleção de Granada. Então eu acredito que esse grupo está muito mais que desenhado e definido para a gente ter a classificação de Costa Rica e Trinidad e Tobago. Vamos passar aqui a agenda do grupo. Dia 5, às 7h30, nós temos Trinidad e Tobago e Granada, e às 8h30, horário de Brasília, perdão, e 9h30 a gente tem Costa Rica e São Cristóvão Neves, jogos em Port of Spain e São José. Aí no dia 8 tem Bahamas e Trinidad e Tobago em BCTR, jogo em São Cristóvão Neves, na real, e Granada e Costa Rica em St. George, jogo esse na Granada. E aí no dia 11, fechando a rodada, tem São Cristóvão Neves e Bahamas em São Cristóvão e Neves. Passando para o grupo C que deixa a gente um pouco curioso aí. A gente tem o Haiti com Curaçao, Santa Lúcia, Barbados e Aruba. Santa Lúcia, que tem jogador que joga no Ipswich Town, que subiu na Championship, que eu já não anunciei, né? Chama a atenção pelo fato de termos um jogador vindo de Santa Lúcia na Premier League. Então vai ser um nome aí que a gente pode ficar de olho e vem aí para ser esse grande nome do grupo, né? O grupo que tem o Haiti, que é a grande seleção do grupo, né? Por mais que tenha tido um rebaixamento no passado na Liga das Nações da CONCACAF, acredito que é a grande seleção dessa chave. Obviamente tem uma expectativa grande na seleção do Haiti, justamente por conta dessa abertura em relação às vagas, né? Uma seleção que muita gente espera que, de fato, possa estar lá em cima, possa estar brigando por uma classificação para a Copa do Mundo. Acredito que para a Copa do Mundo é mais difícil, mas aqui eu acho que o Haiti
é a seleção que tem essa possibilidade de mostrar mais força, né, nesse grupo. E a gente tem Curaçao que nesse processo que a gente até citou de naturalização, como a gente tem aí Tobago, é uma seleção que fez isso com relação a descendentes holandeses e também foi rebaixada no passado. Acho que o formato da Liga das Nações da CONCACAF influenciou muito no rebaixamento de Curaçao e também do Haiti, acho que do Haiti principalmente, né? A gente falou de Cuba, né? Exaltou que Cuba não foi rebaixada, mas o fato, né, do formato com 4 jogos apenas com um grupo de 6 é um tanto quanto esplêndido para que coisas assim aconteçam. Então, acho que o rebaixamento de Haiti e Curaçao vem muito disso, mas são duas seleções que eu vejo com força para brigar por essa vaga, né? Duas seleções, acho que de um patamar bom, um patamar alto, né, para esse nível de futebol, né, nesse grupo, mas vai ser tanto quanto curioso. O curioso também é que Curaçao fez seus amistosos da data FIFA de março contra clubes, ganhou do Rio City por 1-0 e empatou em 2-2 com o Alanyaspor. Não confundir com o Alanyaspor, que é o time do Alex. O Alanyaspor, os jogos foram em Alanya, na Turquia. Ganhou do Rio City, né, empatou com o time da Turquia. Acho que foi bem curioso esse data FIFA de março. E eu vejo Santa Lúcia com essa possibilidade de projeção, né? E aí vale valer qual Santa Lúcia que nós teremos, porque ano passado a gente se entusiasmou muito com a seleção de Santa Lúcia, porque ela ali até outubro, ela estava muito bem na Liga das Nações, tinha vencido seus 3 jogos, aí acabou perdendo para o Guadalupe, que foi um resultado natural, né? Venceu o primeiro jogo contra o Guadalupe e depois perdeu o segundo, e tudo bem, faz parte, mas estava brigando com o Guadalupe pelo acesso, né? As duas seleções estavam empatadas na primeira colocação ali com 9 pontos, mas acabou que não vingou, né? Depois acabou empatando com o São Vicente e Granadinas, perdendo para St. Martin, que foi o jogo que garantiu o St. Martin na primeira divisão, e acabou não conseguindo brigar com o Guadalupe, né? Foi uma senhora decepção, acho, uma decepção tremenda até da seleção de Santa Lúcia, que conseguiu até bater Guadalupe. Então, acho que fica essa expectativa de qual Santa Lúcia nós iremos. Eu acho que Santa Lúcia tem potencial para bater de frente contra Curaçao, para bater de frente contra o Haiti, para fazer jogos interessantes e quem sabe fazer uma zebrinha. Eu acho que é uma seleção que tem esse potencial, acredito que dá para a gente esperar alguma coisa de Santa Lúcia nesse grupo. Acho que a diferença não é tão grande quanto em relação a Costa Rica e Trinidad e Tobago no grupo anterior. A gente tem Barbados acho que é uma seleção que ficou devendo muito na temporada passada, que a gente pôde acompanhar dela, foi rebaixada ali no grupo com o Montserrat, né? Não conseguiu bater muito de frente no seu grupo, né? Foi rebaixado com nenhum ponto, né? Acho que fica esse destaque negativo para a seleção de Barbados e eu não vejo muita perspectiva para essas eliminatórias, né? Não consigo ver Barbados apresentando algum futebol, né? Eu estava até passando aqui, ó, os jogos foram 3-2, 5-1, 5-0, 5-2, 4-0 e 4-2. Ou seja, no jogo que tomou menos gol, Barbados tomou 3 gols, né? Que foi contra Montserrat, foi um jogo até meio maluco, que Montserrat ganhou com um gol no último lance, um golaço de falta. Mas, de qualquer forma, foi goleada na maioria dos jogos, então isso acho que não é legal para a seleção de Barbados. Então, não chega com moral, acho que nesse grupo, acho que chega para ser o saco de pancadas, porque a seleção de Aruba, por mais que a gente tenha visto Aruba num grupo muito fraco, né, numa Liga das Nações Série C muito fraca no passado, ela é uma seleção que mostra uma força, um lampejo assim, de força vindo de Curaçao, né? Lembrando, Curaçao e Aruba faziam parte das Antilhas holandesas no passado. Então elas colhem ainda dessa colonização holandesa, óbvio, não estamos enaltecendo a colonização, pelo amor de Deus, mas nessa questão de jogadores que têm descendência, a Aruba também tem alguns jogadores, né? Tem jogadores que atuam em divisões inferiores da Holanda, tem jogadores que até atuam em primeira divisão. Isso é importante, acho que esse time de Aruba acho que é uma seleção para a gente ficar de olho nos próximos anos, assim como teve o processo com a seleção de Curaçao, com o Guadalupe, enfim, né, seleções que vão aparecendo, vão ganhando destaque. O Guadalupe não está aqui, né, por umas questões, porque é afiliado apenas com o CONCACAF, mas acho que a Aruba pode ser uma seleção aí que nessa eliminatória possa chamar a atenção. Acho que pode fazer bons jogos, eu fico no aguardo e na expectativa. Não vejo pleiteando com uma vaga, mas pelo menos eu vejo terminando à frente de Barbados. Eu acho que é uma condição que a Aruba pode pleitar e também fazendo bons jogos, né? A Aruba acho que tem esse potencial para fazer bons jogos contra Haiti e Curaçao. Então vamos passar a agenda desse grupo. No dia 5 de junho tem Curaçao e Barbados em Wayne State. Aí tem Haiti e Santa Lúcia em Wilday. Esse jogo vai ser em Barbados. Aí a gente tem Aruba contra Curaçao. Esse jogo é em Onestage, em Aruba. No dia 8, Haiti e Santa Lúcia no dia 6. No dia 9 tem Barbados e Haiti em Wilday. O Haiti continua em Barbados. E Santa Lúcia e Aruba também em Wilday, em Barbados. Então, Barbados aí, se não tem uma seleção que chame a atenção, vai ser a capital aí desse grupo nessa primeira rodada. Lembrando que tem várias questões, né, de países que talvez não tenham estádio com
com exigências aprovadas pela FIFA, ou também com o Port of Príncipe, que infelizmente, o Haiti ainda não tem muitas condições estruturais para receber jogos, mas Barbados aí vai acolher todo mundo no seu país. Acho que fica esse ponto positivo para a seleção, que deve ser a saca de pancadas do grupo. Passando para o grupo D, para mim, é o melhor. Eu acho que é o grupo que a gente tem mais emoções aqui esperando, vamos falar assim. Acho que é o grupo que a gente pode esperar mais jogos, mais adrenalina, mais emoção, porque são seleções, acho que tirando o Panamá, que é o cabeça de chave, seleções que circulam uma região muito próxima assim, de nível de jogo. Panamá, como eu falei, é o cabeça de chave, aí tem Nicarágua, Guiana, Montserrat e Belize. Bom, o Panamá, acho que não só desse grupo, mas é a seleção com a gente tem mais expectativa em toda a eliminatória. Acho que com a ausência de México, Canadá e Estados Unidos, a má fase da Costa Rica, a gente pôde acompanhar em 3 oportunidades no ano passado, que o Panamá simplesmente amassou a Costa Rica, né, tanto na Liga das Nações da CONCACAF, tanto na Copa Ouro, e depois novamente na Liga das Nações da CONCACAF, o Panamá passou por cima da Costa Rica. Então, acho que os canarinhos têm esse potencial para ser a grande seleção das eliminatórias. Pelo menos essa é a minha expectativa. Óbvio, estamos falando de uma primeira fase, num grupo onde, obviamente, o Panamá é favoritaço, mas eu já projeto o Panamá com essa empolgação para a terceira fase, para ser a seleção. Uma das 3 vagas é do Panamá, na minha opinião. Acho que se manter o futebol que vem apresentando, vice-campeão da Copa Ouro do ano passado, né, chegou 2 vezes aí no Final Four da CONCACAF Nations League, então é uma seleção para a gente ficar de olho, né? E eu falei, tem esse quadrangular, né, esse quadrangular final, Final Four, a seleção do Panamá esteve junto com o México, Estados Unidos e Canadá, então as outras 3 seleções não estão lá, então o Panamá tem que fazer valer justamente essas campanhas. Acho que, obviamente, a gente tem mais uma, a Liga das Nações da CONCACAF. O Panamá se destaca porque, como avançou no ranking, e não só passou a Costa Rica, como também passou o Canadá, o Panamá vai entrar somente nas quartas de final lá no mês de novembro, vai ter aí mais 2 meses após esses jogos para fazer amistosos e tudo mais, então é interessante, né, que os canarinhos possam aproveitar também o grupo, obviamente, para cumprir esse papel, mas também possam se preparar e terem competições oficiais só no ano que vem. Então, acredito que o Panamá tem esse potencial aí para sobrar nesse grupo. E aí nós temos um grupo tanto quanto legal e divertido para a gente ver, né? Com Nicarágua, Guiana, Montserrat e Belize. Acho que a gente pode destacar a seleção da Nicarágua, que superou muito bem um trauma, né? Vale lembrar que no ano passado, nessa época do ano, né? Pelo mês de junho, quando a gente estava esperando a Copa Ouro, a seleção de Nicarágua foi desclassificada por questões de irregularidades na naturalização do jogador. A FIFA puniu, né, a seleção Nicarágua foi desclassificada da Liga das Nações no ano anterior, onde havia conquistado o acesso e também a vaga para a Copa Ouro. Né, acabou perdendo a vaga para a Copa Ouro, acabou tendo que ficar na Série B mais uma vez da Liga das Nações e acabou subindo, né, com sobras, 16 pontos, 5 vitórias, um empate. A seleção da Nicarágua foi muito bem na temporada do ano passado. Fica o destaque que a Nicarágua tem um jogador que atua no Botafogo agora, né, o Jacob Montes. Né, ele esteve fora da data FIFA de março, mas volta agora para esses jogos eliminatórios. É muito curioso ver um jogador brasileiro atuando na Nicarágua, numa seleção aí que a gente tem vários nomes na América Central. Tem um nome que joga na Noruega e tem outro que joga na Bolívia, mas a maioria dos jogadores atua nos principais times do país, né, Real Estelí, no próprio Managuá. Então são jogadores que atuam no futebol local, mas é uma seleção que acho que chama atenção justamente para essa volta por cima que conseguiu dar, né? Que conseguiu superar justamente esses problemas. Acabou aí, né, perdendo os jogos na data FIFA de março, acabou perdendo para o Peru por 2-0 e também para Cuba por 1-0. E também fez um amistoso aí agora recentemente contra a seleção da Guatemala em São José, empatou em 1-1. Foi o primeiro aí jogo que, digamos assim, a Nicarágua não perdeu. Mas chega aí com essa possibilidade de vislumbrar ser a segunda posição do grupo. Eu digo vislumbrar e não favorita porque a gente tem a Guiana. E a Guiana eu acho que é uma seleção muito interessante. É uma seleção assim para a gente realmente ficar de olho. Ela veio no crescimento muito bom ano passado nas Nações da CONCACAF, conseguiu aí um acesso no seu grupo com 5 vitórias, só não foi 6 porque o último jogo contra o Bahamas foi cancelado por conta de uma chuva que caía no país do Caribe e disputou a FIFA Series, né? Acabou perdendo para Cabo Verde por apenas 1-0, a gente pode dizer assim, mas goleou o Camboja por 4-1. Então acho que fica esse ponto positivo. Depois teve já os 2 jogos mencionados contra a seleção de Trinidad e Tobago, perdeu por 2-1 e 2-0 com os atletas locais, mas é uma seleção aí que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, vem trazendo uma evolução. Como falei, esse acesso da Liga das Nações da CONCACAF é muito interessante. A gente tem jogadores que atuam
em equipes da Inglaterra, em equipes dos Estados Unidos. O Omar Glasgow, que é um grande destaque, um dos grandes nomes aí, na minha visão, né, dessa eliminatória como um todo, né, o nome de Dodge, tem um Carrasquinha no Panamá, que eu não citei anteriormente, até peço perdão, mas é um jogador aí de grande nível, né, tá bom que fala de jogadores da Inglaterra, jogam muitos na quinta divisão, né, a gente tem o Stephen Duke McKenna, que é se não me engano, ele é revelado pelo Queen's Park Rangers, ou teve passagem lá, não recordo agora qual dos dois vínculos, mas o Omar Glasgow é um grande nome do país, né, ele já tem 20 jogos e 14 gols pela seleção, né, são números que chamam a atenção, foi o artilheiro da Liga das Nações da CONCACAF. Se você está escutando esse podcast, depois do dia 4, saiba que eu espero que já esteja no ar uma análise que o Elcio Vagino fez sobre ele deu uma entrevista, inclusive, para o site da FIFA, falando justamente esse protagonismo que ele tem esse desejo, esse sonho de colocar Guiana no mapa do futebol. Acho que isso é muito interessante e ele tem esse potencial, né? Tudo que a gente acompanhou ano passado na Liga das Nações da CAF mostra isso, que ele é um jogador que dispõe desse potencial e chama atenção. E as outras duas seleções, eu acho que também são seleções interessantes da gente acompanhar, que é a seleção de Montserrat e a seleção do Belize. Montserrat é uma seleção que não caiu, fez 9 pontos, conseguiu uma grande vitória no passado contra a República Dominicana, né, no seu grupo, e, assim, pode não ter grandes forças, né, pode não ser a grande seleção. A gente falou da seleção de Curaçao, que enfrentou times. O único jogo de Montserrat nesse ano foi contra o Clube Costa City da Espanha, lá em La Nucia, e ganhou de 4-0, né, então fez uma preparação aí em volta também de clubes e conseguiu uma vitória, mas acho que Montserrat, que já foi a pior seleção do mundo, né, já vimos ela lá embaixo, tem aquele documentário de mais de 20 anos atrás, chama a atenção, então não acho que vai conseguir, né, talvez brigar diretamente com a seleção de Guiana, com a seleção de Nicarágua, mas justamente até mesmo contra o Panamá, mas justamente por esse equilíbrio que há nesse grupo, e também aqui a gente fala que a seleção de Montserrat é recheada de jogadores que atuam nas divisões inferiores da Inglaterra, com o maior destaque aí para o Jared Dorsett, que joga no Reading. Eu acho que Montserrat possa dar esse trabalho, bem como a seleção do Belize. A seleção do Belize acabou sendo rebaixada no passado, mas foi naquele grupo maluco que a gente já citou, né, o grupo que tinha São Vicente Granadinas, tinha Bermuda, tinha Guiana Francesa, acabou caindo com uma diferença de 3 pontos para a Guiana Francesa, que subiu, e eu acredito que o Belize ele também possa dar trabalho. Então, tanto para Nicarágua, tanto para Guiana, principalmente, obviamente, para o Panamá também, mas Panamá, acho que com qualquer seleção, um tropeço pode ser muito fatal, né? Um tropeço contra as seleções, e as seleções têm potencial, pelo menos na minha visão, de incomodar, né? O Belize comandado pelo David Pérez Asensio, já a seleção de Montserrat é comandada pelo inglês Lee Boyer, tem o Lai Taylor, que joga no Cambridge United como o maior destaque, né? O maior artilheiro da história. Então, eu acho que são seleções que podem dar trabalho. O Belize acho que também chama atenção, porque empatou em 1-1 com o Porto Rico e venceu o Porto Rico por 3-0 neste ano, já na data de março. Foram bons jogos do Belize, então a gente vai falar de Porto Rico já, então mostra isso, mas eu acho um grupo que tem muita força para ficar embolado. Eu vejo o Panamá muito à frente, Nicarágua e Guiana brigando para a segunda vaga, e Montserrat e Belize de olho ali. Eu acho que é um grupo que as distâncias não estão condigentes, assim, principalmente entre as outras 4 seleções. O Panamá, para mim, está um passo à frente, mas está um passo à frente de toda a eliminatória, não só dessas 4 seleções. Mas eu acho que obviamente, vai ser uma zebra se uma seleção fora Nicarágua e Guiana ou passarem, mas para mim não vai ser uma surpresa tão grande. Vamos lá para a agenda. Dia 5 tem Nicarágua e Montserrat, Panamá e Guiana no dia 6. Esse jogo vai ser muito legal de ver. Aí no dia 8 tem Belize e Nicarágua, jogo perigoso para Nicarágua. No dia 9 tem Montserrat e Panamá. E no dia 11 em Wilden, não vai ser em Georgetown, acho que esse destaque tem Guiana e em Belize também, em Barbados. E Montserrat e Panamá acontecem na Nicarágua, também fica esse destaque. O Belize joga no Belize, Nicarágua joga no Nicarágua e o Panamá joga no Panamá. Chegamos ao grupo E que tem a Jamaica como cabeça de chave. Depois temos Guatemala, República Dominicana, Dominica e Ilhas Virgens Britânicas. Acho que esse é um grupo que também as diferenças são maiores, né, em relação aos demais que a gente já falou. Acho que fica bem evidente para mim. Acho que Jamaica é uma seleção, assim como o Panamá, eu vejo um passo à frente para conseguir essa vaga. Acho que a gente tem muito que falar da seleção da Jamaica em questões internas, né? A gente está acompanhando que a Jamaica fez um movimento que nós citamos de Trinidad e Tobago, né, de permitir a naturalização.
principalmente nessa era pós-pandemia, onde a gente vê a Jamaica crescer, a Jamaica tendo atuações mais convincentes, a Jamaica que conseguiu, né, uma classificação, podemos dizer até mesmo histórica, né, dentro da Liga das Nações da CONCACAF para avançar ao quadrangular final. Até faço uma correção aqui, né? Que tem anteriormente que o Panamá passou junto com o México, Estados Unidos e Canadá. Nessa edição aí, a Jamaica passou no lugar do Canadá, passou pelo Canadá e ainda passou pelo Panamá na disputa de terceiro lugar. Então acho que é uma seleção que tem essa força, né? Para brigar, obviamente, nesse grupo, ela está aí muito acima, né? Muito acima desses seus adversários, mas é uma seleção que também tem esse potencial. Vários jogadores aí que a gente vê na Inglaterra, a gente tem o Decorda Wright, que joga no Fulham, mas também nós temos o Bailey, que é do Aston Villa, acho que é um dos grandes nomes, tem o Antônio, que joga no West Ham, e aí fica a questão, né, se eles vão voltar, porque a gente teve uma questão que o Bailey, ele, né, bateu de frente com a Federação Jamaicana, falando que pediu visto, né, pediu licença. O Antônio, ele não foi convocado mesmo, ele já estando em condições ali na última data FIFA, né, fica essa questão de quando o Antônio possa voltar para a seleção da Jamaica, mas eu acho que é uma seleção que, independente... O Antônio estava na convocação, o Bernão, é que eu acho que ele foi banco nos jogos, se eu não estou enganado. E o Antônio, ele é um jogador muito, muito diferencial, né, eu gosto muito dele, e são nomes muito pesados. Talvez o Bailey e o Antônio sejam os grandes nomes dessa fase, né, da Liga das Nações da CONCACAF como um todo. Então, acredito que... Da Liga das Nações, não, perdão, das eliminatórias. Então, são nomes muito pesados e a Jamaica vem com essa força aí que talvez não teve nas eliminatórias. Lembrando que também, claro, que a ausência de México, Estados Unidos e Canadá conta muito para que a Jamaica chegue forte, mas é uma seleção que tem potencial, acho que muito potencial nessa eliminatória. Lembrando que nesse ano terminou na terceira colocação da Liga das Nações da CONCACAF. Outra seleção do grupo é a Guatemala, que eu acho que vem num processo legal de desenvolvimento, né, dos últimos anos, principalmente na última Copa Ouro, onde chegou até as quartas de final. Foi eliminado justamente para a Jamaica, então teremos a chance aí de ver uma revanche, né, das quartas de final. Foi um jogo pegado, né? A Guatemala perdeu só por 1-0, porém a Guatemala vem um jejumzinho de vitórias, né? Acho que é interessante a gente destacar isso. A última vitória foi justamente contra El Salvador na Liga das Nações do ano passado, depois empatou com o Panamá, perdeu os jogos, empatou com a Jamaica depois no amistoso, perdeu para a Islândia no começo do ano e na última data da FIFA empatou com a Venezuela e ganhou da Guatemala. Eu tô vendo aqui agora que teve um amistoso antes do jogo contra a Nicarágua, que eu talvez não tivesse relatado, que ganhou de 4-0 do São José e Earthquakes. Acho que é um resultado importante, mas contra as seleções não vence de fato desde setembro do ano passado, mas acredito que é uma seleção que tem um potencial bom, né? Gosto da seleção da Guatemala. Ela tem na figura do Nicolas Hagen, que é um goleiro que eu gosto muito, o goleiro que está no Columbus Crew, que foi vice-campeão da Liga das Nações da CONCACAF neste ano. Né, não era o titular, mas ano passado ele fez uma excelente Copa Ouro. Ano passado, quando ele chegou na Copa Ouro, né, jogou até as quartas de final, ele estava num time de Israel. Tem o Ruby Rubin, que também é um atacante muito bom, que joga no Querétaro, aquele time que o Ronaldinho jogava. Então acho que é uma seleção que a gente pode ficar de olho nesse grupo aí, Guatemala. Tem o Carlos Mejia, que também é um jogador que joga lá na Guatemala, mas sempre faz os seus golzinhos nos jogos. E a gente tem a seleção da República Dominicana, a seleção aí da República Dominicana, que também é outra seleção que vem crescendo, uma seleção que bateu na trave ano passado pelo acesso, também vem fazendo amistosos com seleções cada vez mais fortes, por mais que não consiga vitórias, mas seleções que estão no nível A do futebol, assim como nós temos amistosos aí da Guatemala, contra a Venezuela, contra o Equador. A República Dominicana, por exemplo, enfrentou o Peru, tudo bem, perdeu de 4-1, mas enfrentou o Peru, né? Antes tinha vencido a Aruba por 2-0 nessa data FIFA, então fica esse destaque. A República Dominicana também é uma seleção que pode aí, eu acho que, diferente do grupo ali anterior, que a gente falou sobre a proximidade de Nicarágua e Guiana, eu acredito que a seleção da República Dominicana está um pouco mais abaixo em relação à Guatemala, mas eu não acho nenhum absurdo a gente esperar que a seleção da seleção dominicana incomode nessa chave. A gente tem a seleção de Dominica também, a gente tem a República Dominicana e Dominica na mesma chave. Acho que o jogo de palavras aí sensacional, né, que nos proporciona essa experiência, e é uma seleção aí que fez testes aí durante o mês de maio, acabou vencendo no primeiro por 3-1 a seleção de São Vicente Grandinas na casa do adversário, e depois perdeu por 2-0. Foi uma seleção que conseguiu acesso no ano passado na Liga das Nações da CONCACAF, né, acabou conquistando o acesso da Liga C para a Liga B, onde também, assim como a seleção de Aruba, sobrava bastante, principalmente nível técnico. Então acho que
não vai ter aí não teve muita dificuldade, mas também não é uma seleção para esperar muita coisa. Pode beliscar um pontinho ou outro ali, principalmente dessas seleções como Guatemala e República Dominicana? Acho que pode, acho que não é nenhum susto se conseguir fazer isso, mas também não é algo para a gente ficar contando, digamos assim, não é algo que eu vou contar com unhas e dentes, como diria o outro. E a outra seleção foi justamente a seleção das Ilhas Britânicas, que avançou lá nos pênaltis na primeira fase. Primeira vez que chega à segunda fase, acho que já é isso, já bastante. Lembrando que ano passado, na Liga das Nações C, foi a seleção que bateu de frente com a Dominica no seu grupo, né? Empatou em 1-1 o jogo e depois acabou perdendo por 2-1, jogo que acabou decretando até mesmo o acesso de Dominica. Mas é uma seleção que só por estar aí já é uma grande vitória, né? Se for conseguir fazer algo, talvez seja nesse duelo contra a Dominica, mas vai poder enfrentar a Jamaica, vai poder enfrentar a Guatemala, né? Vai ser uma experiência legal para as Ilhas Britânicas estarem aí, podendo e vão mandar os jogos na sua casa, inclusive lá nas Ilhas Virgens mesmo, isso vai ser muito legal. Então vamos lá, no dia 5 na Guatemala tem Guatemala e Dominica, e no dia 6 em Kingston tem Jamaica e República Dominicana. No dia 8 em Rotown tem Ilhas Britânicas e Guatemala, e no dia 9 em Rousseau, capital da Dominica, tem Dominica e Jamaica. E aí, no dia 11 em São Cristóvão, na República Dominicana, tem República Dominicana e Ilhas Virgens Britânicas. Tá aí a agendinha desse grupo, né? Lembrando aí, todas as seleções jogam apenas 2 jogos. E chegamos no grupo F, um grupo também muito legal, porque nós temos El Salvador, El Salvador, viu? Tem Suriname, tem Porto Rico, tem São Vicente Granadinas e tem Anguila. E por que eu falo El Salvador nesse nível, nesse engasgo aí, né, nessa tristeza de falar de El Salvador? Porque El Salvador, aí, se você anotou, a gente está falando de todos os grupos, botando as cabeças chaves para cima, falando que são seleções que aí a gente espera que possam se classificar sem tantas dificuldades, né? Seleções aí que possam, uma ou outra, passar por alguma dificuldade, mas as seleções são claramente favoritas, né, nos seus grupos. Porém, El Salvador eu acho que não é bem assim. El Salvador eu acho que ela vem dessa sequência de mais de 20 jogos sem vencer uma partida. Isso acho que pesa muito para a seleção de El Salvador. Assim, óbvio, você tem adversários como a Argentina, mas também teve adversários como o Bonaire, né, teve adversários como Martinica, teve adversários aí que El Salvador acabou tropeçando, e realmente já virou até uma piada, que parece que El Salvador nunca mais vai ganhar uma partida. A última vitória de El Salvador foi contra a Granada no dia 4 de junho de 2022, ou seja, a gente está gravando no dia 3, se você está naturalmente escutando esse podcast no dia 4, saiba que hoje faz exatamente 2 anos que El Salvador não ganha um jogo. Aí você vai estar escutando esse podcast no dia 4, porque a gente vai lançar, já provavelmente vai ser depois da meia-noite do dia 3, então 2 anos e El Salvador não ganha um jogo, cara. Rapaz, eu tô contando aqui, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 jogos aí que El Salvador não vence, não sabe o que é vencer. Teve até um empate ali contra Honduras na data FIFA de março, né? El Salvador jogou até mais jogos, né? Jogou 3, empatou com o Bonaire, perdeu para a Argentina, empatou com Honduras, né? No começo do ano já também fez 2 jogos, perdeu para Costa Rica e empatou em 100 gols com o Inter Miami de Lionel Messi. Foi o primeiro jogo, inclusive, do Messi com o Suárez, foi contra El Salvador. E, cara, é bizarro, porque não tem perspectiva de melhora, na minha visão. Acho que El Salvador vive esse momento quanto delicado, né? Veio com um treinador novo para esse ano, que é o David Boniga, que ainda não conseguiu dar uma liga nesse time. E isso pesa, porque, óbvio, não acho que El Salvador vai conseguir fazer essa proeza de passar por esse grupo sem uma vitória. Eu me assustaria muito, eu ficaria muito assustado se conseguisse, mas pensa no sentido de briga por uma vaga. Então, por exemplo, El Salvador já vai encarar de cara Porto Rico. Então, é um jogo aí pra gente nivelar um pouco por cima. E aí, quem pode ganhar protagonismo nesse grupo é a seleção do Suriname, que é uma seleção que também a gente tem muita expectativa em torno da seleção do Suriname, da seleção da América do Sul, justamente por esse processo, assim como Jamaica, assim como Curaçao, de naturalização de atletas. E é um tanto quanto curioso, que a gente já falou do Bailey, né, já falou de outros atletas, mas também a seleção do Suriname também tem aí um dos grandes nomes das eliminatórias, que é o Geraldo Becker, que joga no Real Sociedad, né? Atuou por muito tempo na seleção do time do Union Berlin, levou o Union Berlin até a Champions League, acabou se eliminando na primeira fase e no começo desse ano foi para o Real Sociedad. É um dos grandes nomes, sem dúvida alguma, dessas eliminatórias, também é um nome que chama muita atenção, está no Suriname, é um grande nome do grupo, pelo menos, e também o Suriname tem toda a força aí, acho que para conquistar essa vaga no primeiro lugar. Nós temos aí 2 seleções que para mim são tanto quanto enigmáticas, que é a seleção de Porto Rico e a seleção de São Vicente Granadina. A seleção de Porto Rico
entra naquilo que a gente falou com relação à seleção de Santa Lúcia, justamente porque teve um começo muito bom na Liga das Nações no ano passado e acabou se decaindo, acabou ficando para trás, né? Acabou não conseguindo brigar até o final por uma vaga, por um acesso. Mostrou um ótimo futebol na pré-Copa Ouro, né? Acabou sendo eliminado depois, mas, por exemplo, eliminou o próprio Suriname nos pênaltis ali naquela ocasião, né? Depois acabou caindo, se eu não me engano, contra a própria seleção do Curaçao. Então, foi uma interessante participação de Porto Rico, porque mostrou um nível de futebol muito bom. Acho que isso aqui se destaca, né? Uma seleção que mostrou um futebol muito bom foi contra a Martinica, que a seleção de Porto Rico foi eliminada, perdendo por 2-0. Mas esse jogo contra a seleção do Suriname foi muito boa, né? Foi uma partida muito boa da equipe de Porto Rico, e depois na Liga das Nações da CONCACAF também teve um começo muito bom ali, brigando com a seleção de Guadalupe nas rodadas iniciais, mas depois acabou ficando para trás, né? Isso também foi um tanto quanto decepcionante aí dessa seleção de Porto Rico, contra a seleção de Guiana, né? Acabou também perdendo só um jogo, mas justamente 2 jogos, mas perdeu ali de goleada para Guiana, né? Então, foi ali um tanto quanto... Não foi goleada, foi 3-1, acabei confundindo aqui, mas também não conseguiu bater de frente com a Guiana. E fica essa questão, porque é um adversário que tem estabilizado contra como é a seleção de El Salvador, você pode ter essa possibilidade maior de brigar por uma vaga. Então, será que Porto Rico vai conseguir fazer isso? Será que Porto Rico vai ter futebol para fazer isso? A mesma coisa a gente olha e pensa em São Vicente de Granadinas. São Vicente de Granadinas é uma seleção que também já teve seus altos e baixos aí, recentemente, né? Não conseguiu acesso naquele grupo maluco que a gente já falou aqui diversas vezes. E nesse ano já enfrentou aí algumas seleções, né? Veio de amistosos recentes, perdeu para a Dominica por 3-1, venceu depois por 2-0 e venceu, acho que um resultado muito interessante, uma vitória sobre Granada por 3-0. Né? Acho que essa última vitória é um tanto quanto inspiradora para a seleção de São Vicente de Granadinas, que dá para a gente esperar alguma coisa a mais. Acho que também é uma seleção que pode botar um temperinho, né, nessa questão, justamente por tudo que a gente está vendo. Né? A gente tem o Cornelius Sturte, que joga em Bangladesh, que acho que é um grande nome aleatório aí dessas eliminatórias, e acho que essas duas seleções podem aproveitar desse momento de El Salvador, se El Salvador não se mostrar aquilo que a gente sabe. Espera, como eu falei, você pode falar, El Salvador jogou contra a Argentina, jogou contra a seleção, jogou contra o Japão, mas, jogou contra a Bonaire também, não ganhou, né? É complicado, é uma sequência muito negativa, são 22 jogos sem vencer. Então, é crucial aí para El Salvador. Obviamente tem a seleção de Anguila, que é essa seleção também que ninguém esperava que fosse estar aí, eliminou os turcos e caicos nos pênaltis, né? Recentemente já enfrentou São Martinho no amistoso e perdeu na semana passada por 2-1, mas é uma seleção que é mais fraca, deve ser saco de pancada, mas pelo amor de Deus, se El Salvador não ganha pelo menos de Anguila, eu já vou ficar meio revoltado aqui. Mas esses jogos obviamente contra o Suriname também, por toda a questão do nível técnico do grupo, mas pensando em classificação, acho que El Salvador não tem que ficar olhando muito para ver se ela vai passar em primeiro, mas sim se vai conseguir passar de fase contra Porto Rico e São Vicente de Granadinas, que óbvio, também tem que fazer a sua parte, né? Ver quem vai vencer o duelo entre elas e também ver se alguém consegue roubar uns pontinhos de El Salvador. Então, no dia 5 tem Suriname e São Vicente de Granadinas em Paramaribo, no dia 6 tem El Salvador e Porto Rico em São Salvador, aí no dia 8 tem Anguila e Suriname em The Valley, então o Geraldo Becker vai atuar na cidade, então o Geraldo Becker vai atuar em Anguila, sensacional. Aí no dia 9 tem São Vicente de Granadinas e El Salvador em Paramaribo, então o jogo entre São Vicente de Granadinas e El Salvador vai ser no Suriname, então se você mora no norte do país e quer ver um jogo, tem 2 jogos que vão acontecer no Suriname eliminatórias, e no dia 11 em Bayan Pueblo tem Porto Rico e Anguila. O duelo que a gente falou aí, sublinhou, vai acontecer na última rodada, mas também tem que ver se as seleções de Porto Rico e São Vicente de Granadinas vão dar em trabalho para a seleção de El Salvador. É um jogo legal para se observar aí nessa quinta rodada, tá certo? Nessa primeira rodada, perdão. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui, mais de 40 minutos aí de bate-papo, eu com vocês, falando sobre eliminatórias da CONCACAF. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, também se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, muito importante para nós, ainda mais esse podcast que eu estou aqui fazendo sozinho, é importante demais você deixar sua opinião, vir conosco nessa caminhada, também deixar aí sua interação se você está escutando no Spotify. Se puder nos apoiar financeiramente, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, pelo menos você ajuda a gente. Se não puder, divulga esse podcast com seus amigos que gostam de eliminatórias da Copa do Mundo, gostam de futebol de seleções. Tá certo, a gente tem muita Eurocopa, Copa América, Copa das Nações da Oceania nesse mês, mas tem eliminatórias para a Dedéu. E eu conto com você, a gente se vê por aqui. ConteVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.